2 Coríntios 4, de 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Palavra do Senhor. Ei, combatente, não desanime. Geraldinho, mas tem acontecido tanta coisa na minha vida para desanimar, eu sei. Eu entendo você. Eu sei e sinto que você passa. Tantas coisas também aconteceram na minha vida para eu desanimar, mas eu não vou desanimar. Eu digo isso para vocês. É uma decisão na minha vida. Eu não vou desanimar. E eu quero que você escreva também e proclame, mesmo que tudo esteja tendendo para o seu desânimo, escreva, profetize e proclame. Eu não vou desanimar. Saiba, constate o que é que causa desânimo em você. O que é que causa desânimo? Primeiro, cansaço. Por isso a gente tem que estar atento ao nosso cansaço. Eu sei que o cansaço é inevitável, porque quem trabalha, quem se esforça, quem tem fadigas e lutas, quem tem projetos, quem tem uma vida direcionada, vai cansar, faz parte. Porque a gente está trabalhando, a gente está se esforçando, a gente está lutando, mas normalmente o cansaço. Então eu preciso administrar essas coisas na minha vida, eu preciso administrar o meu cansaço. Tudo que eu solto na minha vida fica desenfreado. Se você diz assim, eu vou comer um pouquinho de doce, e se você liberar, daqui a pouco você está comendo muito doce e você vai estar doente. Várias doenças. Vai estar com triglicerídeo alto por causa da gordura saturada que tem, certo? Você vai estar com a diabetes alta e a glicemia alta, e aí com risco de ter diabetes ou de piorar se já está. Então, tudo na nossa vida, até uma coisinha boa, é preciso ser controlado. Então, não é sobre o que acontece, mas é como você governa o que te acontece. Governe o seu cansaço, o seu desgaste. Sabe o que é que desanima a gente? A falta de resultado. Sabe? Quando a gente trabalha, não deu nada. Quando a gente se esforça, nada. Quando a gente faz isso, aí desanima. É assim que a gente desanima num relacionamento, é assim que a gente desanima num projeto, é assim que a gente desanima num trabalho. A gente desanima porque a gente faz e não vê resultado. E aí, eu vou te dizer algo que gera ainda maior desânimo. A falta de constância. A tua falta de constância, ela já vem por causa disso. Você começa uma coisa, você não vê resultado, você desiste. Aí você pula para outra, começa a coisa, não vê resultado, desiste. E você vive começando e pulando, começando e desistindo, começando e desistindo. Nada desanima mais do que isso. É a sensação de que está tudo começando do zero sempre. E aí, amado, essa palavra hoje é muito forte, muito direta para mim e para você. Meu irmão, não o desanime. Não. Como assim, Geraldinho? Porque constantemente nós estamos enfrentando cansaços, desgastes e etc. Por isso que a palavra continua. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ou seja, nós sempre estamos nos desgastando, cansando, desgaste, falta de resultado, etc. Nós sempre estaremos exteriormente a desgastar-nos. Mas ele coloca, embora isso, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Todo mundo? Não é todo mundo que está. Aí onde está a grande questão. Porque se nós não temos renovação, se nós não estamos renovando interiormente, nós estaremos apenas nos desgastando. Pega essa palavra. Quem não está em renovação constante está apenas se desgastando. O que é se desgastar? Se acabar. Fulano está me acabando. É verdade. Está só se acabando. Cuidado. Se você não estiver se renovando, você está se acabando. Entendeu? De uma forma assim bem simples. Presta atenção. Tem um carro aqui, ano 1960. E ele está onde?
numa sucata. Não presta mais, não é? Não presta mais. O carro se desgastou, mas tem um carro, 1960, que está numa exposição valiosíssimo, lindo, brilhante, resplandecente. Lindo, 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 e todo mundo para olhar. Olha a diferença. É o mesmo ano, é o mesmo carro, um está na sucata, só o bagaço, ninguém nem quer ver. Está lá no meio dos escombros. Ou você está se renovando, ou você está se desgastando, se acabando mesmo. É assim como um carro. Sim, assim como um carro. Um carro que eu falava ano 1960. Está numa sucata que ninguém liga. Está só o bagaço, está estragado, desgastado. Tem um outro carro, da mesma marca, do mesmo modelo, do mesmo ano, que está numa exposição. E todas as pessoas fotografam. As pessoas param para olhar. As pessoas param para ver, para admirar. Olha que bonito, olha que belo, olha o brilho, olha a pintura, olha todos os detalhes. Amado, amada. Por quê? Porque ele está sendo o quê? Diga para mim, renovado. Porque ele está sendo cuidado. É sobre nós. Isso tem muito a ver conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, ou eu estou num processo de renovação, ou eu estou num processo de desgaste ladeira abaixo. Destruído. Ou eu me renovo dia após dia, ou eu me destruo. Escreva, eu quero me renovar. Porque é sobre o nosso querer. Ou eu quero me renovar, ou então eu vou ladeira abaixo. Meu irmão, minha irmã. E como é estar em um processo de renovação, Geraldinho? Como é que eu me renovo? Hoje, mais que ontem. E amanhã, um pouco mais que hoje. Eu costumo dizer, por que você fala um pouco mais? Porque se você está sempre exageradamente, você sempre vai estar o quê? No limite. E sempre frustrado, decepcionado. E a frase anterior foi, por isso não desanimamos. Então, se eu melhoro um pouco a cada dia, a longo prazo vai valer muito mais. É igual aquela pessoa que diz assim, Geraldinho, quando eu falava sobre a administração financeira, eu dizia, você não junta nada, a pessoa, porque é tão pouco. Não, amado, é um pouco. A pessoa que só tem R$10 para investir, mas ele guarda todo mês 10, ele vai ser aquela pessoa que em pouco tempo vai ser 100. E com o passar do tempo, ele vai separar quanto? 1.000, depois 10. E ao longo dos anos, já vai ser 100.000. Entende o que eu estou querendo dizer para você? O pouco de cada dia na constância, ao longo prazo, se transforma em muitíssimo. Então, eu quero dizer para ti, é o pouco de cada dia. Seja só hoje um pouco melhor do que você foi ontem, em todas as áreas da sua vida. E amanhã, seja só um pouco melhor do que você foi hoje. Só um pouco, não precisa ser muito não. É um pouco melhor no seu casamento, um pouco melhor na sua casa, um pouco melhor lá naquela realidade, um pouco melhor. Só um pouco vai fazer toda e total diferença na tua vida. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E aí ele continua, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Presta atenção como São Paulo lida sobre os sofrimentos. E eu não estou falando de alguém que não sofreu, estou falando de alguém que sofreu muito, muito. Alguém que foi apedrejado, foi tido como morto mais de uma vez. São Paulo sofreu tanto, foi tão perseguido, sofreu tantas coisas que ele foi tido como morto mais de uma vez. São Paulo naufragou várias vezes. Ele enfrentou, ele carregou o sofrer de Cristo no seu corpo. Então eu quero dizer, não é alguém que nunca sofreu na vida, não. Mas alguém que sofreu, passou por grandes sofrimentos, fala, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Palavra do Senhor. O resultado das coisas, o resultado que as coisas boas ou ruins irão produzir em você, dependendo do seu olhar. Não esqueça essa frase. Ei, combatente! O resultado que as coisas boas ou ruins vão produzir em você depende do seu olhar.
E isso faz toda a diferença. Por exemplo, se você fixa o seu olhar longe de Deus, as coisas boas se transformam em péssimas. O resultado que as coisas boas ou ruins irão produzir em você dependem do seu olhar. Como assim? Se o seu olhar está fixo em Jesus, coisas péssimas se transformam em boas, porque de mal aparente Deus tira um bem permanente. Mas se seu olhar não está fixo em Jesus, coisas boas se transformam em péssimas. E eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, um homem prosperou financeiramente, cresceu, era uma pessoa de poucos recursos, mas cresceu, conseguiu fazer um grande patrimônio. Ao invés de abençoar sua família, se perdeu. Prostituição, bebedeira e tantas outras coisas. Eu estou falando de um caso real, testemunho aqui. E aí, resultado? Perdeu tudo, inclusive tudo que conquistou materialmente. Perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu o respeito dos filhos, perdeu tudo isso. Olha, interessante, era uma bênção, não era a prosperidade financeira, mas se transformou numa desgraça, porque o olhar não estava fixo em Jesus. Da mesma forma, o contrário, um homem que foi humilhado, foi despejado, foi desmoralizado, se entregou à oração, orando e agindo, orando e agindo. Orando e agindo, trabalhou, prosperou, abençoou sua família. Os filhos o respeitam, tem honra e orgulho do seu pai. Ele abençoou sua esposa, é um casal exemplar, inclusive exemplo para outros casais e outras famílias. Entende? Foi um mal, ele foi humilhado, ele foi despejado, ele foi desmoralizado, foi um mal que aconteceu. E isso fez ele se erguer como um grande homem. O outro foi uma bênção, ele cresceu financeiramente. E ele transformou aquela bênção em desgraça. Cuidado com o que você olha, como você olha para aquilo que é colocado na sua mão. Que o seu olhar nunca se afaste de Jesus. Se o meu olhar se afastar de Jesus, eu me perco. Não tem eu sou bom. Bom é Ele. Ele é que é a luz. Ele é que brilha. Se o meu olhar se eu tirar o meu olhar de Jesus, eu me perderei. Não tire o seu olhar de Jesus. E até os males e as desgraças que lançarem sobre ti se transformarão em bênçãos na sua vida. Tudo depende do seu olhar. Fixe o seu olhar em Deus. Eu sempre faço uma oração, que os meus olhos sempre estejam voltados para Deus. Eu peço isso a Deus sempre. Eu desejo que os meus olhos estejam sempre voltados para Deus. Por quê? Porque sempre nós seremos tentados, eu e vocês. Não é porque fulano é especial, não é porque fulano é melhor, não. Eu e vocês sempre seremos tentados a desviar o nosso olhar. Outras coisas aparecerão. Outras coisas brilharão em nossos olhos, mas nem tudo que reluz é ouro. Meu irmão, que os seus olhos estejam fixos em Jesus. E aí eu posso dizer, os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. Ah, meu irmão, como é bom ir, seguir os caminhos de Deus. Torna uma vida plena e uma vida feliz. Uma vida que verdadeiramente vale a pena.